Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical. Vamos tentar falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre o porquê da nossa fé, sobre a nossa igreja, né? Então, vem comigo para mais uma escola bíblica para a gente aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. O versículo hoje, que eu vou colocar como um versículo base, apesar de eu falar algumas referências, vai ser Romanos, o livro de Romanos, que é um livro maravilhoso, capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. E Romanos capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: por sinal, caso vocês queiram ler o capítulo inteiro de Romanos, aliás, o livro de Romanos é maravilhoso. O capítulo 1, então, eu particularmente amo demais. Então vamos lá. Romanos 1,16 diz o seguinte, a palavra de Deus. Paulo que escreveu o livro de Romanos, amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ao 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que coisa linda, né? Esse texto do justo viverá por fé, de Abacuque 2,4. Então vamos lá. Então, o que é o Evangelho? Né? Eu estava vendo aqui na nossa revista, estava fazendo umas introduções, e eu estava analisando o seguinte, por exemplo, ao longo da história da igreja, a história da igreja, assim como a história das nações, a história de tantas outras religiões, ela é uma história maravilhosa, cheia de altos e baixos. A história da igreja, vamos dizer o seguinte, ela é uma história cíclica. A igreja, ora ela tem um momento de entusiasmo, ora ela se fica longe da palavra de Deus, ora ela volta para a palavra de Deus, ora ela fica longe novamente da palavra de Deus. E assim vai a igreja, vai caminhando, né? Então, uma pergunta interessante, eu estava lendo um livro chamado A História do Cristianismo, de Russell Shelley, e ele disse o seguinte, alguém perguntou para ele o seguinte, Russell, a igreja, ela é um movimento ou ela é uma instituição? Certo? Jesus Cristo, a revelação de Deus, a palavra encarnada, né? A palavra saindo das letras em carne humana, em espírito. Ele, afinal de contas, ele veio impor, ele veio fundar o que chamamos hoje de cristianismo, o que na Idade Média era chamado de cristandade, tamanha era a força da igreja. Então, qual é o objetivo da igreja? Por que nós fazemos parte de uma determinada igreja local? Por que aceitamos o Evangelho? Por que cremos no Evangelho? Qual a razão para acreditarmos na mensagem do Evangelho? E indo além para espalhar esta mensagem. Então vamos lá. Para uns, quando Jesus disse que Pedro, né, edificaria sobre ele a igreja, então é como se a igreja ela tomasse uma forma humana e ali ela começasse a virar uma instituição. Para outros
Cristo, na verdade, ele veio simplesmente para pregar as boas novas, que significa evangelho, em grego, euangelion. Não sei nem se eu pronunciei da forma correta, mas significa boas novas, boas notícias, notícias recebidas com júbilo. Então, por que esse evangelho? Porque eu, de bom, angelion, de mensagem. Essa boa nova, qual é a finalidade dessa boa nova? Então, isso devemos pensar. Ora, Cristo sobre Pedro vai fazer uma instituição, ou ele simplesmente queria: Pedro, eu só quero que vocês espalhem a boa nova. É o amor, é o retorno do amor de Deus para com o homem. É o afastamento da ira de Deus sobre o homem. É o recebimento, o restabelecimento do relacionamento entre homem e Deus. Por isso que fundamos o que chamamos de religião, que é um religar. Nós vamos religar aquela pintura fantástica. Vamos religar, se eu não me engano, de Michelangelo, Adão, como se fosse Adão, homem, Deus, naquele dedo assim, ó, como se houvesse uma volta a uma conexão. Mas na verdade, quando nós transformamos a igreja numa instituição e numa instituição religiosa, nós vemos o quanto a gente começa a perder a mensagem do evangelho. O amor de Deus, ele não pode ser baseado em tarefas, em afazeres religiosos. E aí nós vamos entrar em conflito. Por quê? Porque se formos olhar, vamos olhar atentamente com o conhecimento que Deus nos dá, né? Até porque nós somos dotados de capacidade de raciocínio. Vamos raciocinar bem. Se nós formos por nós mesmos racionalizar o evangelho, peraí, eu vou pegar a Bíblia e vou começar a ler, a analisar de acordo com o que eu penso, o que eu acho e com a minha capacidade de raciocínio. Ela vai ser simplesmente como os Vedas, como o Alcorão, como o Tripitaka, ou seja, ela vai ser como qualquer outro livro de outras religiões. Eu citei aqui na religião, o livro da religião hinduísta, islâmica, o budismo, temos o judaísmo, temos várias religiões. E nós, como cristãos, se nós nos englobarmos isso, nós tornaremos a igreja apenas mais uma religião, mais uma opção. E nesse ponto é aí que entra o erro, e é aí que entra a distância entre a igreja atual e o evangelho e a boa nova de Cristo Jesus. A igreja, quando ela se torna essa instituição, ela perde muito da referência apostólica ali no livro de Atos. Ela perde muito. Então, a igreja, não, a gente muitas das vezes a gente vê a igreja como esse templo, cujo nome é Igreja Batista, Igreja Quadrangular, Igreja Deus é Amor, Igreja Assembleia, enfim, várias denominações hoje. Nós vemos a igreja não como nós, como o templo de Deus em nós. Parece que às vezes a gente esquece desse detalhe importante, porque nós hoje é que somos o templo do Senhor, o templo de habitação do Espírito Santo. A gente esquece desse poder de Deus que está dentro de nós. Por isso que eu disse em Romanos 1,16, o que é evangelho? O evangelho é o poder de Deus.
Só que esse poder de Deus, ele não é só aquele poder criador da novela Gênesis, que a gente vê lá que ele criou os céus e a terra em 7 dias, em 6 dias. Que ele criou todas as coisas, que ele abriu o mar vermelho. Nós temos como meta imaginar que o poder de Deus é simplesmente algo fora do normal, algo além da nossa capacidade humana. Mas nós temos que entender uma coisa: o poder de Deus agora se manifestado em vasos de barro. Somos nós a revelação, o templo do Espírito Santo. O Evangelho é pegar o homem novamente, botar o Espírito Santo para morar, para habitar em nós. Tá vendo o que nós carregamos hoje? Isso é o Evangelho. Porque quando a gente entende que o Evangelho é essa graça maravilhosa, porque merecer a gente não merece, eu vou chegar lá. Como o Evangelho é essa graça maravilhosa, nós temos que enxergar isso. Porque, volto a repetir, ao longo da história humana, o que é a história humana? A história humana, ela é feita de narrativas, certo? Por quê? Nós acreditamos numa narrativa. Nós temos a nossa ortodoxia cristã. Por quê? Porque nós acreditamos que a nossa fé, ela vem de ela tem que ter esse depuramento, essa consistência, ela tem que ter uma doutrina correta. Por isso que vem a ortodoxia cristã, para a gente pegar essa doutrina que é sã, que é simples, que é maravilhosa, apesar de termos várias discussões que perduram por séculos e séculos e certamente não terão respostas simples, mas a mensagem simples do Evangelho de João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira, essa mensagem ela é simples, ela é fincada no nosso coração e ela é selada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Essa mensagem que a gente não pode perder, porque de fato nós acreditamos em narrativas. O homem, eu acho fantástico isso, ele tem a capacidade, o raciocínio de criar uma narrativa e dessa narrativa ele consegue pegar, angariar vários adeptos que passam a crer nessa narrativa. Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, mas se formos olhar a história do Brasil, por que chegou a ser Brasil? Por que sou brasileiro? Se tinha índio, um negro da África e tinha um europeu que veio para cá. Da onde se chegou a isso? A história de Gênesis, a gente olha, por exemplo, o Jardim do Éden, a gente olha a Torre de Babel, a gente, querendo ou não, nós pegamos emprestado a história judaica, embutimos junto ao cristianismo dos apóstolos e vivemos a fé cristã. Então, se a gente não nos atentarmos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós não vamos conseguir viver nunca a plenitude do Evangelho. Nós vamos viver de uma forma religiosa. Por quê? Eu, por exemplo, eu sou crente de berço. Por quê? Eu sou da igreja porque os meus pais evangélicos me levavam para a igreja. Então eu vivo de acordo com a minha tradição, de acordo com a doxa da minha família, ou seja, de acordo com a crença familiar, eu passei a ir para a igreja, porque aonde eu moro havia uma igreja. Então eu passo a viver ali, mas não necessariamente eu tenha compreendido o poder e nem sentido o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, ele é muito mais além do que uma frequência de uma denominação. Ele é muito mais além e ele é muito mais poderoso do que simplesmente eu seguir o que os meus pais colocaram para seguir. O Evangelho não pode se basear nisso, gente. O Evangelho,
ele é a boa nova de Deus para restaurar, para resgatar o homem do pecado. Eu e você, a gente não pode crer naquilo que a gente não entende, naquilo que a gente não compreende. Eu fico imaginando assim, poxa, peraí, por que eu vou na igreja? Por que o pastor fala para eu ser batizado? Por que eu tenho que me batizar? Por que eu tenho que ceiar? Por que eu tenho que ir nos cultos de domingo? Por quê? Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que eu tenho que viver assim? Quando a gente vive nos porquês, a gente não chega a lugar algum. Eu sempre digo que o Evangelho, uma vez no culto ali mesmo pregando, eu disse o seguinte: se entregue ao Evangelho, peça a Deus todo dia para ser cheio do Espírito Santo, porque você agora é templo de morada dele, e vai. Esse é o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma. Porém, não basta apenas ter um intelecto sobre a Bíblia. Olha, eu sou bom porque eu sou formado em teologia, então eu compreendo agora o Evangelho, porque todos os demais não compreendem da forma que eu compreendo. A luz veio só a mim, aos demais não veio. Não adianta. O Evangelho não é só para quem tem cultura, aliás, uma palavra toda deformada hoje na modernidade, mas tudo bem, isso aí é assunto para outro dia. O Evangelho, ele não é só para aquelas pessoas que têm acesso à educação. O Evangelho não é só para aquelas pessoas que sabem ler. O Evangelho não é só para aquelas pessoas que têm um curso superior, ou uma pós-graduação, ou um mestrado. Não é para isso. Aliás, se nós formos olhar o currículo dos discípulos de Jesus, eu posso dizer com todas as letras hoje, a igreja moderna, a igreja laodiceana, a nossa igreja atual, a última igreja do Apocalipse, pelo menos a última lá das 7. Nenhum deles pregariam hoje nas nossas igrejas, porque nós não qualificaríamos para pregar o Evangelho. Marcelo, e agora? Nós somos a igreja moderna, nós somos a igreja que diz: rica sou, de nada tenho falta, tenho todas as coisas, sou a poderosa igreja de Laodiceia, e agora? Pois ao longo da história da igreja, qual é o grande problema? Esse choque entre a sã doutrina, a ortodoxia da fé cristã e a heresia, que é o desvio, que são as falsas doutrinas. Esse choque, deixa eu dizer uma coisa para você, importante para você refletir, repensar até mesmo na sua vida. Isso não é de agora. Por favor, às vezes a gente diz assim: a vida hoje é muito difícil. Ela é difícil porque você está vivendo ela, a sua experiência de vida. O empirismo humano, ele fala mais forte do que qualquer teoria. Então, eu estou vivendo essa pandemia, eu acho que hoje o mundo foi muito pior do que já foi, entendeu? Porque eu estou vivendo na pele. Só que você não viveu a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Você não viveu a peste negra, por exemplo, que não matou somente 1,5 milhão de pessoas, matou a metade da população da Terra. Então, as falsas doutrinas, desde os tempos dos apóstolos, elas já existiam. Então, para pensar comigo. Imagina a igreja, por isso que eu acho a história da igreja, e assim, a gente tem que acreditar muito tributo, honrar muito os primeiros apologistas. Porque os apóstolos, eles tiveram uma vida com Jesus, eles andaram com Jesus. Imagina, eu não tenho nem essa ideia, como Agostinho mesmo diz, nossa, um dos 3 maiores desejos dele era andar com Jesus. A gente não tem esse privilégio.
A gente tem hoje esse privilégio através do Espírito Santo, mas não de ver Jesus assim em carne humana na nossa frente. Então eles tiveram isso, até aí tudo bem. Aí a igreja pegava o Velho Testamento, mas o que os apóstolos diziam e espalhava aquela boa nova. Isso no livro de Atos a gente vai ver, tanto na mensagem de Pedro quanto na pregação de Estevão. A gente vai ver várias almas salvas. Eles utilizavam partes do Velho Testamento e, além disso, a boa nova do Evangelho, o Novo Testamento ou a Nova Aliança. Então Jesus, o que ele passou para os apóstolos, ninguém mais vai ter isso. E aí imagina a igreja, a sobrevivência da igreja, imagina a formação desse livro fantástico, porque a Bíblia, ela é um compêndio de livros. Ela tem 66 livros dentro de como se fosse uma enciclopédia em um livro. Então você imagina a quantidade de falsas doutrinas depois que os apóstolos morreram, depois que João, o último apóstolo, morreu. Vários apologistas tiveram que vir defender a fé. Tivemos o gnosticismo, tivemos o adocionismo, tivemos o modalismo, tivemos vários movimentos, maniqueísmo, tentando acabar com a igreja. Só que hoje eu não vou me atentar a esses. Só vou dizer uma coisa: a igreja do livro de Atos, quando a gente vê lá em Atos, era uma igreja, não tinha um templo bonito como o nosso, mas era uma igreja. Uma igreja que havia amor, alegria, uma unidade. Você pega lá em Atos 2:3, você vai ver. As pessoas ao redor olhavam e viam a graça de Deus sobre aquelas pessoas. Então não basta ter um intelecto, não basta compreender de forma teórica o Evangelho. Nós temos que ter sim uma conduta de vida decente. Nós temos que testemunhar esse poder transformador que nós recebemos. Senão não é igreja, senão não é evangelho, senão não é doutrina. A ortodoxia, que é aquela doutrina pura, santa, ou seja, o evangelho de Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ela vai se juntar à ortopraxia, ou seja, a prática da conduta cristã. Tem que juntar, uma coisa tem que juntar com a outra. O meu povo sim se perde por falta de conhecimento, mas em Tiago nós temos: a fé sem obras, ela é morta. Nós vamos tem textos fantásticos, por exemplo, como Romanos 12, capítulo 12, de 9 a 21, por exemplo. Ali, Paulo nos dá, por exemplo, exemplos de uma conduta cristã verdadeira. Gente, a nossa vantagem, sabe qual é? É que eu não sou forçado a acreditar no Evangelho. Marcelo, eu sou forçado a acreditar no Evangelho. O nosso país, ele é cristão. Se fôssemos muçulmanos, nem acreditaríamos, nem teríamos igreja cristã. Nós seríamos muçulmanos também, né? Nós somos cristãos porque os portugueses trouxeram o cristianismo para cá por meio dos jesuítas, né, e tal. Nós somos cristãos porque os nossos pais nos levam para a igreja, pregam o cristianismo para a gente. É como se você fosse forçado a acreditar em alguma coisa. Só que o Evangelho é diferente. Jesus, ele te dá o direito de abraçar ou não o Evangelho. Você mesmo pode acreditar ou simplesmente não acreditar. Só que a vantagem, sabe qual é? A vantagem é que eu, humanamente, não tenho a capacidade de me entregar a algo tão precioso, a uma pedra tão preciosa como é a salvação na cruz do Evangelho. Então, o que me faz me convencer disso
é o Espírito Santo de Deus. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito, ele sim, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é aí que vai entrar uma grave situação. Porque, como todos estão acompanhando a novela Gênesis, pelo menos, Adão pecou. E aí o pecado se espalhou. E quando você vê a novela, não sei quem está acompanhando, parece que você só vê o triunfo do mal. É o triunfo do mal, é o triunfo do pecado, é o triunfo do diabo. Você quase não vê Deus na novela. Você vê mais o ator do diabo do que Deus na novela. Porque a nossa natureza humana, ela é carnal. Somos muito carnais. O mundo hoje é pior, meu irmão. Sempre foi. Desde que o pecado entrou no mundo, sempre foi. Tinha só Caim e Abel e um matou o outro, meu irmão. Imagina 7 bilhões de habitantes com Facebook, Instagram, jornal, tudo, toda hora mostrando coisa ruim. É lógico que a gente vai achar que o mundo tá pior. Para Deus acabar com o mundo no dilúvio, porque a terra estava cheia de maldade, e lá em Gênesis ele diz: eu me arrependi de ter feito um homem. Ou seja, a nossa natureza humana, ela é terrível, ela combate contra o Evangelho. A nossa natureza humana, ela combate contra o Espírito. A nossa natureza humana nos atrapalha de nós enxergarmos melhor, mais nitidamente o Evangelho, o poder do Espírito nas nossas vidas. Inclusive atrapalha de outros ao redor da igreja enxergar a luz de Cristo naquele local. Romanos 3:23, eu continuo em Romanos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A modernidade, ela parece que passa uma maquiagem no homem, dizendo que o homem moderno hoje é um homem mais inteligente. O homem moderno é inteligente, o homem moderno é evoluído, nós somos a geração mais sábia, a tecnologia hoje está a nosso favor, né? Nós somos fortes. Se você tem problema, nós temos psicologia, nós temos psiquiatria. Se você tem um problema de saúde, nós temos medicina de ponta. Não precisa de se preocupar, não precisa de orar. Se você hoje, nós temos tanta coisa a nosso favor. Quer ver, hoje em dia, quase, às vezes a gente praticamente nem acredita em pessoa endemoniada. A gente acha assim, não, esse cara tem problema de cabeça, leva ele no neurologista, leva ele num psiquiatra, né? Hoje, a gente consegue racionalizar tudo. A gente consegue pegar tudo que o homem fez, tudo que o homem construiu, e a gente começa a afastar o Evangelho. A gente vai tirando o Evangelho de foco. O grande problema é quando a gente não tem equilíbrio. E o Evangelho, eu vou ser sincero para vocês, a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus por isso. Aquela morte na cruz foi significativa para nós. Aquilo ali foi reconciliar o homem com Deus. Não é à toa que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, porque a gente não precisa mais de templos feitos por mãos humanas. Agora o próprio templo feito pelas mãos de Deus é o próprio templo do Espírito Santo. Então a diferença está aí. Mas a grande palavra que eu digo para o Evangelho hoje, para nós cristãos, é o equilíbrio. O Evangelho é o equilíbrio. O grande problema, tanto da igreja quanto do secularismo, do mundo, qual é? Eles vivem em lados muito opostos. A igreja, ela começou ali no equilíbrio. E com a própria conduta de fé dos primeiros irmãos,
o mundo vê algo diferente. Então, os romanos, em especial os romanos, que era o império que dominava a igreja apostólica, eles viam algo diferente, eles viam que tem algo além ali, a conduta é diferente. Eles têm algo que nós não temos, é como se fosse uma tribo em separado. Então aquilo ali começava a rebanhar muitas ovelhas, muitos adeptos ali para o cristianismo. Por quê? Porque era uma igreja puramente igreja. Pelo menos tentava ser assim na época apostólica. Tentava viver a simplicidade do evangelho dentro da mensagem. A mensagem central do evangelho é o amor. Deus é amor. Se fugir disso, não é evangelho. Não adianta. Não adianta como aquela oração daquele fariseu que eu faço tudo, meu Deus, não sou como esse publicano. Não adianta, senão vira hipocrisia. Religião demais, sem o amor de Deus, vira hipocrisia. Entende o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus. E então a igreja, o que ela fez? Ela cresceu, ela foi crescendo, mesmo nas dificuldades no Império Romano, tanto que no século 3 e 4, a igreja ela foi tomada pelo Imperador Romano para ser a maior instituição da Terra, que nós chamamos de a igreja constantiniana, ou seja, de Constantino, em 325 depois de Cristo. E ali a igreja se tornou uma instituição poderosa. E aí veio a figura papal, veio a igreja poderosa, e nós praticamente desvirtuamos o evangelho de Cristo, saímos do amor de Deus verdadeiro, nos transformamos em uma instituição religiosa e fizemos o que Israel fez. Olha como a igreja se desvia dos caminhos facilmente. Simplesmente fizemos isso. Nós amamos, nós gostamos de ser agora a religião oficial. E em nome de Cristo matamos milhões de pessoas, assim como o judaísmo fazia. E não era isso. Teve que, quase 1000 anos depois, meus irmãos, teve que vir uma reforma. Primeiro com Rus e vários e outros que foram queimados, porque queriam simplesmente voltar ao evangelho real. Até que em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero chega 95 teses ali na porta da igreja de Castelo, em Edimburgo, na Alemanha. Acaba com isso, o evangelho está morrendo. Temos que voltar. Então hoje nós temos que redescobrir esse evangelho. Esse evangelho foi perdido. O evangelho do amor a Deus e o amor ao nosso próximo foi perdido. Em lugar disso, nós estamos bem acomodados com a nossa tecnologia e com a nossa inteligência, com o nosso racionalismo. Nós estamos bem. Hoje nós dizemos que tudo é verdade, tudo é possível, tudo é relativo, e o evangelho é só mais uma das verdades. E é isso que pintam para nós, e é isso que a igreja tem caído nessa armadilha. E aí, ao invés de nós agirmos com verdade, com o nosso próximo e com Deus, nós vivemos de forma hipócrita. Nós vivemos como se o evangelho, a nossa capacidade fosse maior do que o evangelho, como se o evangelho fosse algo ultrapassado, como se o evangelho fosse algo tradicionalista. Não, a minha igreja hoje ela é renovada. Renovada por quê? Minha irmã é renovada porque ela usa dos artifícios do mundo para poder ganhar vidas. Nós achamos que evangelho é isso. Nós nos tornamos o que os fariseus eram quando tinham as sinagogas deles. E é aí que entra uma questão muito importante e que nós não podemos
cair nessa tentação. A verdade do Evangelho, ela não pode morrer, gente, pela modernidade de hoje. Eu vou te falar uma coisa aqui, porque eu prefiro dizer na Bíblia para dar o desfecho final, porque a Bíblia vai falar por si só. E aí basta você acreditar ou não, crer ou não, simples assim. Romanos 1, 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, suprimem a verdade, afastam a verdade. E quem é a verdade? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Pilatos disse, o que é a verdade? Jesus respondeu, todos os que ouvem a minha voz, ouvem a verdade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo nós percebemos que existe um Deus, gente, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis por causa disso, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, os seus próprios raciocínios, tornaram nulo a glória de Deus, obscureceram-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábios. Agora eu sou sábio, agora o homem moderno, desde antes, meus irmãos, com o gnosticismo, que a salvação vinha praticamente pelo conhecimento. Eles classificavam o cristianismo em classes, como se fosse os superdotados, aqueles que só tivessem o conhecimento, e os que não sabiam, que apenas seguiam por seguir, eles não atingiam a plenitude de Deus. Então, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como até mesmo de aves, quadrúpedes e répteis. Nós desfocamos o Evangelho do único Deus invisível, mais real, e passamos a imaginar Deus, nós como deuses sábios por natureza, e até mesmo em esculturas em mais, para a gente tentar materializar a divindade. Tentamos materializar o Evangelho, não adianta. Nós tentamos materializar o Evangelho com teologia de prosperidade, nós tentamos materializar o Evangelho dizendo que o crente ele não sofre, nós tentamos materializar o Evangelho dizendo que o crente vai ser rico agora quando ele passar a conhecer a Deus. Mentiras e mentiras e mentiras em nome do Evangelho. O reino de Deus tem sido tomado à força em todo o tempo, só que a mensagem simples da cruz de Cristo é ela que salva, que resgata o homem do lamaçal, é ela que nos dá a luz, que tira as escamas dos nossos olhos, é ela que nos faz atingir o poder de Deus. Sem essa graça maravilhosa, sem essa cruz, sem essa vida de Cristo em nós, não tem Evangelho, não tem convertido, não adianta ir para a igreja. Canso de dizer isso todas as vezes que eu falo na escola bíblica. E aí o 24 vem dizendo assim, ó, por isso Deus os entregou o homem a tais a imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Deus os entregou. E eu digo mais, o 25, para fechar essa lição com chave de ouro, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente.
eternamente. Amém. Viva o Evangelho. Sou-lhe deu glória, glória somente a Deus.